O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Escutando as leituras deste domingo, percebi um caminho de fé, um verdadeiro itinerário nos foi apresentado, partindo desde a primeira escuta da palavra, chegando ao amadurecimento de um testemunho convicto, seguro, estabilizado. Vamos percorrer esse caminho, esse itinerário apresentado pelas leituras. Estabeleci aqui 5 passos. Necessariamente, outra pessoa poderia estabelecer outros passos, né? Mas estabelecer 5 para a nossa reflexão de hoje. Quando olhamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 6, diz: as multidões, se reportando a Samaria, seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia. Lembremos, Samaria se afastou da observância da lei e dos costumes há muitos séculos, e por isso a rixa com os judeus. Os samaritanos se afastaram, se envolveram com outros povos, outras culturas. Mas agora, Filipe evangelizando aquela região, diz o texto, eles escutavam com atenção. O princípio da conversão se dá numa escuta atenta. Se lembrarmos de Paulo em Atenas, sua pregação do Deus escondido, do Deus desconhecido, muitos ouviam Paulo, mas no final, apenas poucos permaneceram, porque nem todos escutavam com atenção. Então, o princípio da conversão começa em uma escuta atenta. A palavra nos ensina, a fé entra pelo ouvido, mas desde que se tenha uma escuta atenta. Quando, então, se tem essa escuta atenta, se pede o batismo. Pedir o batismo é entender que quer fazer parte, quer ser inserido naquele grupo, quer ser inserido na vida divina, quer ser inserido na Igreja Católica.
e o versículo 14 desta primeira leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, mencionam, eles já tinham recebido o batismo depois da pregação de Filipe, no momento em que Pedro e João visitam também aquela região da Samaria e já haviam recebido o batismo. Ficou claro então essa passagem da escuta atenta à súplica, ao pedido do batismo, à inserção em Deus e na igreja. E este é o segundo passo. Tomar consciência do batismo, e o batismo como esse elemento de vinculação e querer o batismo. Terceiro passo. João, o Evangelho de São João, capítulo 14, 15, escutamos hoje. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Depois então que eu faço parte, depois que eu sou inserido em Deus, inserido na igreja, eu percebo que o caminho de relação com Deus passa pela prática dos mandamentos. E não é apenas uma prática externa, mas é uma manifestação de amor. Eu escuto a palavra e eu quero colocar essa palavra na minha vida. Então, a prática dos mandamentos é uma manifestação de amor para com Deus. Quando olhamos lá a organização do catecismo da igreja, vamos ver que ele tem 4 partes. O credo, e ali entendemos a fé que somos chamados a professar. Ali vemos os sacramentos, a fé que somos chamados a celebrar. Ali vemos o Pai Nosso, a fé que somos chamados a rezar. E ali encontramos os mandamentos, a fé que somos chamados a viver. Então, essa fé que eu vivo se expressa pelos mandamentos e essa fé vivida que manifesta meu amor a Deus, minha adesão, meu comprometimento, meu empenho de fidelidade. E esse então é o terceiro momento desse itinerário que eu apresento a partir dessas leituras. Quarto passo, a necessidade de receber o Espírito Santo. E vamos entender que o que é relatado aqui na passagem bíblica é para nós o sacramento da crisma. Na primeira leitura, do versículo 14 ao versículo 16, os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria tinha acolhido a palavra de Deus. Enviaram lá então Pedro e João, e chegando, oraram pelos habitantes da Samaria para que recebessem o Espírito Santo, porque tinham recebido apenas o batismo. Vemos então esse momento como um momento seguinte ao momento do batismo, um momento sacramental seguinte ao do batismo. Eles ouviram a palavra, quiseram aderir por meio do batismo, então entendem, vão começando a entender os mandamentos de Deus e vem então a necessidade de receber o sacramento da crisma. Entendemos hoje que esse sacramento é o sacramento da maturidade cristã.
necessariamente não que recebem aqueles que têm uma fé madura, mas aqueles que agora precisam dar um passo de mais maturidade. E para isso não podem fazê-lo sozinhos. E aí vem a graça de Deus com o dom do Santo Espírito para possibilitar essa maturidade, essa nova dimensão de fé a ser aprofundada. Intensifica nossa capacidade de abertura para Deus. Já uma inserção pelo batismo, mas agora uma abertura ainda maior. Diz o Evangelho: o Pai, Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade. Ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. O batismo já nos torna habitação da Trindade, mas agora teremos uma presença ainda mais intensa de Deus dentro de nós após o sacramento da Crisma. E essa presença mais intensa que gera uma predisposição maior para as coisas de Deus. Experiência mais profunda da presença e ação de Deus em nossa vida. Diz o versículo 21 do Evangelho: e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Me manifestarei a cada pessoa que receber o dom do Espírito. Portanto, receber o Espírito Santo vai gerar essa presença maior de Deus, experimentada por nós, percebida por nós, e consequentemente aumenta também nossa capacidade de correspondência na prática dos mandamentos. Eu vivia já o esforço por praticar os mandamentos, mas depois do dom do Espírito, eu então percebo ainda mais potencialidade de praticar os mandamentos. Percebo que muitos mandamentos eu ainda não os vivo plenamente, há dimensões ainda a serem exploradas na minha vivência dos mandamentos. E aí chegamos ao quinto passo. Mais habilitados estaremos para dar testemunho de nossa fé. Segundo a leitura de São Pedro: estáis sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vô-lo pedir. Estai prontos a dar razão de vossa esperança? Depois dessa experiência de Pentecostes com o Espírito Santo de Deus, já nos abrindo mais e mais para uma prática consciente e amadurecida dos mandamentos, a minha vida torna-se testemunho. Não é só uma publicação na rede social, não é só uma camisa religiosa, não é só um terço pendurado no carro. É a vida como testemunho de fé. É o que eu faço, é o que eu falo, é o que eu canto, é o que eu danço, é o que eu assisto, é a minha preocupação com o próximo, é tudo isso como testemunho de fé. E São Pedro ainda nos adverte: fazei-o, esse testemunho, essa razão de nossa fé, com mansidão e respeito. Há pessoas hoje que querem dar testemunho de fé a partir da violência, da agressividade, da imposição de suas ideias.
mansidão e respeito. É a forma como daremos testemunho de Deus, da igreja, de nossa fé. Concluindo aqui, chegando a algumas considerações, essas etapas que estabeleci, e já disse que outra pessoa refletindo pode estabelecer algumas etapas diferentes, mas enfim, nada tão diferente desse percurso. O tempo em cada etapa depende da intensidade com que cada pessoa vive sua experiência de fé. Podemos ter uma pessoa com poucos anos de igreja, mas que viveu tão intensamente o seu percurso que está avançado nesse seu itinerário. Podemos ter pessoas com muitos anos na igreja e que não conseguiu sair dos primeiros passos desse caminho. E eu pergunto, em qual etapa deste itinerário você se encontra? A sua escuta é atenta? Você pediu batismo, mas você tem consciência do que é e do que te compromete o seu batismo? Você entende os mandamentos, procura estudar os mandamentos, saber o que eles realmente significam? Você se abre ao Espírito Santo, clama ao Espírito Santo de Deus, pede a renovação do seu sacramento da crisma. Você se abre mais e mais para Deus presente na tua vida? Sua vida é testemunho de fé? Que etapa que você se encontra? A pessoa pode ter recebido a crisma e não ter se decidido por viver radicalmente os mandamentos. Vemos muitos que passam pelo catecumenato e saem do catecumenato e nada muda. Uma decisão não foi tomada. A pessoa pode ter ações de evangelização e não ter profunda experiência da presença de Deus em sua alma. Quantos se dedicam à evangelização e Deus ainda é desconhecido? Vamos perceber que as etapas não é apenas algo ritual, mas é como me relaciono com Deus e com a fé. É comum vermos pessoas alegarem não perceber a presença de Deus em suas vidas, mas estão estacionadas lá nos primeiros passos da fé. Nem procuram entender os mandamentos, nem procuram viver os mandamentos, não se abre à ação do Espírito Santo. Como perceber a presença de Deus? Quantas pessoas que querem se relacionar com Deus apenas por interesse? Claro, não conseguem perceber a presença de Deus. E passa anos e anos e não consegue perceber a presença de Deus. Então hoje, toma consciência desse itinerário. Toma consciência que esse percurso pode durar uma vida inteira, mas que eu preciso caminhar em busca desse percurso. Por vezes posso dar um passozinho atrás, mas o importa é que eu sempre esteja caminhando, olhando para frente, buscando aprofundar a minha relação com Deus, com a igreja e com a fé. Próxima sexta-feira, dia 22 de maio, iniciaremos nossa novena de Pentecostes. E estes 9 dias e a própria celebração da solenidade de Pentecostes pode ser para você e para todos nós uma excelente oportunidade para renovar nossa fé e intensificar nossa caminhada religiosa. Essa é uma oportunidade que todos os anos temos. Em Pentecostes, renovar esse dom de Deus na nossa vida, que é não só a presença e a habitação da Trindade, mas a presença e a ação do Espírito Santo nos impulsionando à santidade.
Que essa novena de Pentecostes seja para você, então, uma abertura maior de seu coração, de sua vida, a essa presença de Deus que nos transforma. Trilhemos juntos esse caminho pentecostal, esse caminho do Espírito, esse caminho de conversão. Assim seja.